Hoje nós estamos no segundo encontro falando sobre o Sermão da Montanha. Nós falamos na semana passada sobre as Beatitudes, que foi do versículo 1 ao 12 de Mateus capítulo 5. E hoje nós estamos falando de Mateus capítulo 5, do 13 ao 16. Nós temos esse trecho, uma fala de Jesus muito direta, muito simples, usando duas metáforas para falar de como o cristão deve ser, como discípulo, como aquele que segue Jesus, ele deve se comportar no mundo. E quando ele faz essas duas comparações, ele primeiro, ele faz uma distinção aqui. Percebe que ele fala o seguinte: nós devemos ser o sal da terra. Depois ele fala a luz do mundo. Não é o sal da terra e a luz da terra. Ele não está dizendo que nós devemos ser o sal do mundo e a luz do mundo. Não. Ele faz uma certa distinção aqui. Primeiro ele vai falar que nós devemos ser o sal da terra. Primeira coisa. Depois ele fala que nós devemos ser luz do mundo. Vamos entender um pouquinho do que ele está falando para a gente. Primeiro, quando ele coloca a palavra, quando aparece a ideia do sal, o sal, ele é um elemento, ele é essencial para o ser humano. Nós precisamos ter o sal na nossa vida. Mas o sal, ele é um elemento que ele deve ser utilizado, ele só faz a diferença se de fato ele for utilizado de forma equilibrada. Porque o sal vem para temperar. E nós precisamos também entender que o sal aqui nesse contexto não era apenas usado como tempero. O sal, ele era utilizado para conservar. Então, um elemento, quando ele tinha sal, ele tinha uma durabilidade maior. Então, nós temos em alguns lugares até hoje, onde o sal ainda é utilizado para conservar certos alimentos. Porque, por exemplo, se você deixa uma carne sem a refrigeração adequada, ela vai estragar. Se ela tiver com sal, ela vai ter uma certa durabilidade. Quando a Bíblia fala que nós somos o sal do mundo, ela está nos dando justamente essa missão. O cristão, ele faz a diferença no mundo. Ele faz a diferença. O sal faz a diferença. Se você pega uma refeição e você não coloca nada de sal, zero sal, praticamente impossível de você comer. O negócio não dá sabor. O sal, ele dá o sabor. Na verdade, o sal, você não vai comer um alimento para sentir o gosto do sal. O que o sal faz? Ele potencializa o gosto do alimento. Então, se você coloca o sal em determinado alimento, você não vai sentir o sal, você vai sentir o gosto daquele alimento de forma mais potente. E o teu paladar vai dar aquela explosão de sabor. A missão do cristão na Terra é justamente fazer isso. Não é só conservar, mas é fazer a diferença. E fazer a diferença, quando nós falamos, né, que a gente tem que fazer a diferença, parece uma coisa muito, muito longe. Né? Como eu faço a diferença no mundo? Como eu consigo fazer a diferença na Terra? Como eu consigo fazer a diferença? Olha o tamanho disso tudo. Que diferença que eu consigo fazer? Nós temos que entender o seguinte, que a Terra é onde nós estamos. Hoje, o espaço de vocês, a Terra de vocês hoje, é uma Terra muito mais restrita. Vocês estão dentro de um espaço aqui, onde vocês estão dentro de um processo de tratamento, buscando uma mudança, uma melhora de vida, uma restauração, recomeço. E aqui dentro tem que fazer a diferença. Ser diferente. Se você pega o sal e o açúcar, são parecidíssimos. Parecidíssimos. Você pode até confundir. Mas põe na boca. É uma diferença imensa. O açúcar é doce, o sal é salgado. E essa diferença nós temos que fazer onde nós estamos. Na minha casa eu tenho que fazer a diferença. Eu tenho que ser diferente na minha casa. Aqui dentro desse processo onde vocês estão, vocês têm que ser diferentes. Eu não posso me conformar, eu sou sal, não posso me conformar e ser parecido com açúcar. Deus chamou o açúcar para ser açúcar, chamou o sal para ser sal.
Nós que somos cristãos, que servimos a Deus, que acreditamos em Deus, nós realmente temos que fazer a diferença. E a diferença, ela é nas mínimas coisas. Eu acho fantástico que quando vocês saem daqui para recomeçar a vida de vocês, às vezes a família de vocês entra em contato conosco e elas começam a falar da diferença. Às vezes a família vem visitar aqui ou até liga para vocês e só na ligação já percebe a diferença. Só de vir aqui dentro e ver você, já percebe a diferença. E não é uma diferença estética. Às vezes tá com a lataria igual, né? Às vezes está igual esteticamente. Mas mudou a forma de pensar. Mudou a forma de agir. Mudou a forma de reagir às coisas. Antigamente, quando ele ouvia um não, ele agia assim. Interessante que agora ele está diferente. Antigamente, quando ele tinha um momento de nervosismo, ele reagia de uma forma. Está diferente agora. Parece que agora ele está mudado. Parece que agora ele está mais equilibrado. O sal é o equilíbrio. E esse equilíbrio, esse autocontrole, essa vida temperada, é a vida do verdadeiro cristão. Cristão de verdade, ele é temperado, ele é moderado nas suas atitudes. Qual que é o problema da dependência química? Né? Um dos grandes problemas é a vida destemperada. Aquela pessoa que quer muita alegria, muita euforia, muita festa, é uma vida sem limite. Essa vida sem freio é uma vida que a substância química, ela oferece e ela dá. O cara consegue ficar numa rave virado ali algum tempo, alguns dias até. Por quê? Porque ele está no efeito de uma substância que tira ele desse tempero e coloca ele naquela alegria constante. Mas a vida não é isso. Isso não é vida, isso daí é rave. Né? A vida do cristão, primeiro, ele é sal da terra. Da terra nós fazemos a diferença. Ele é a luz, Jesus fala, ele é a luz do mundo. O mundo fala mais do sistema da terra. Se a terra é onde nós pisamos, é onde nós moramos, onde nós vivemos, onde nós estamos, isso aqui é terra. O mundo é o sistema onde nós estamos incluídos. Então o cristão, por exemplo, nós viemos no carro falando sobre o cristão na política. Ele pode estar na política? Pode. Só que ele tem que ser uma luz no mundo. No mundo da política, que é um mundo corrompido. É fácil? Não é fácil. Nós temos que ser luz no mundo da nossa família. Nossa família é um mundo. E nós temos que ser luz nesse mundo. É fácil? Às vezes sim, às vezes não. Se você deu sorte de estar numa família equilibrada, cristã, é mais fácil do que se você estiver numa família que é totalmente perdida. Aqui fala de ser luz. Se o sal faz essa diferença, tem a questão do tempero, tem a questão de potencializar. A luz é o que vai iluminar, é o que vai clarear, é o que vai trazer vida. Se o ser humano não consegue viver sem o sal, ele não consegue viver também sem luz. Não consegue viver. Existem plantas que elas não podem ficar dentro de casa. Por quê? Porque elas precisam da luz solar. E não é uma luz 24 horas ali. Porque 24 horas de luz não existe, né? É a noite justamente por isso. Mas precisa da luz, precisa da claridade. O cristão, ele é essa luz para o mundo. As trevas representam a ausência de Deus. As trevas representam a não presença de Deus. O cristão verdadeiro é aquele que chega num lugar onde existe a ausência de Deus. Pastor, mas Deus não está em todos os lugares? Sim. Mas no sentido de um lugar de trevas, é um lugar onde a presença de Deus não é invocada, onde Deus não é o centro. Quando esse cristão verdadeiro chega, ele ilumina. Se existe trevas, se existe a escuridão, a briga, a contenda, quando chega o cristão verdadeiro, ele traz luz para o lugar. Amém. Já viu aquela expressão? Poxa, aquela pessoa ali é uma pessoa iluminada. Por que se usa essa expressão? Que tal pessoa é uma pessoa iluminada. É uma pessoa que tem Deus na vida dela. Uma pessoa que tem Deus. A luz,
ela vai direcionar o caminho. Eu consigo vir para cá à noite? Consigo. Porque o meu carro tem luz, meu carro tem farol. Eu consigo iluminar o meu caminho. Quem direciona o homem para Deus, quem vai iluminar o caminho do homem para Deus, somos nós, servos de Deus, que pregamos a palavra. Eu estou aqui explicando para vocês uma palavra que é a luz para o caminho de vocês, que vai tirar vocês do caminho das trevas e vai levar vocês para o caminho de Deus. Amém? Então a vida do cristão é uma vida com propósito. Qual é o nosso propósito? Se a gente olhar para esse trecho aqui, o propósito é ser sal e ser luz. Agora vamos ler o texto que diz assim, ó: sois o sal da terra, e se o sal for insípido, não tiver o gosto, para que serve o sal se não for para salgar? Não tem valor. Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. E você não pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. A luz, ela faz a diferença. Isso aqui pode ficar tudo apagado à noite, tudo escuro. Se a gente acender uma lâmpada, essa única lâmpada, ela faz a diferença em toda a escuridão. Essa é a missão do cristão. Nem se acende a candeia, se coloca debaixo do alqueire, mas lá no velador, dá luz para todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam, olha só, para que vejam as vossas boas obras. A pessoa que é luz, ela pratica boas obras. O que vai mostrar que realmente nós somos luz, não é o que nós falamos, mas são as nossas atitudes. Você chega para mim e fala assim: pastor, eu estou bem, já estou liberto, já estou curado, estou restaurado, estou 100%, olha para mim, pastor, olha como eu estou legal. O que vai mostrar são as nossas atitudes. Não tem jeito. Falar, qualquer um pode falar, né? As vossas boas obras glorifiquem o Pai que estás nos céus. Não são obras para se aparecer para o outro, para mostrar alguma coisa para alguém, mas são obras para glorificar o nome de Deus. Então, queridos, para nós recapitularmos, nós temos a missão de ser sal, de ser a diferença, e de ser luz, que é iluminar. Amém? Amém. Isso começa no mundo onde nós estamos. No caso de vocês, é aqui dentro. A gente sabe quem vai dar certo, sabe por quê? Porque aqui dentro ele já está dando certo. Não dá certo daqui para fora, dá certo aqui dentro. Na verdade, dá certo só na postura de ligar e falar assim: eu quero ajuda. E quando vocês chegam e falam assim: eu quero ajuda, a gente já consegue identificar, esse vai dar certo. Não é porque a mulher está pegando no pé, não é porque é o pai, a mãe, não. É a pessoa que quer. Eu quero mudança. E não tem jeito, se a pessoa quer mudança, ela vai mudar. Não tem jeito. Se ela quer, ela vai mudar. Porque Deus ajuda. Amém, queridos? Amém. Então, que Deus abençoe. Essa é a palavra desta manhã para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor bem forte.